vários erros na condução desse processo. Bem precipitado ainda, talvez. Pois é. Ainda mais que a gente aqui em Caxias está com uma taxa de vacinação muito inferior do resto do estado. Vai ver Porto Alegre, a gente está ali perto dos 90% com o esquema vacinal completo. Aqui em Caxias e região chegou a 75%. Ou seja, já poderia ter muito mais gente vacinada e o pessoal não está se mexendo. Então, ó. Boa tarde, todo mundo. Tem alguém que está chegando hoje? Vai dar tudo certo. Tá. Vocês já viram que tinha material que eu postei semana passada? Viram o vídeo da aula? Sim. Tá. Viram o vídeo dos TDS, os exercícios para fazer entre uma semana e outra? Estou olhando para quem está chegando agora. Sim. Não? Toda semana tem que fazer exercício. Tá? E já aconteceram os exercícios. Esses primeiros eu deixo configurado para ter um prazo extra para quem chega um pouco depois. Então, por isso que eu digo, vai dar tudo certo. Mas lembrem que já tem atividades que era para ter sido feitas da semana passada para cá. Tá? Toda semana tem atividades. Certo? Tu colocou tentativas infinitas, eu fiquei fazendo até eu tirar 10. Essa é a ideia. Eu fiz 17 vezes. Mas tu aprendeu? Aprendi. Não me importa o trabalho que dá, o que me importa é se vocês aprendem. Tá? Cada um vai do seu ritmo, do seu jeito. Tem gente que vai tentando várias vezes. Tem gente que faz uma, olha o que errou, daí vai estudar aquele tópico específico, daí vai de novo, cada um com a sua estratégia. Tá? Eles ficam os exercícios apenas aquela semana à disposição. Hoje já... Tudo bem. Trocou só para a turma da noite. É só para a turma da noite, tudo bem. Os exercícios que tu deixou segunda-feira passada ficam online até essa segunda, mais ou menos assim que tu faz? Normalmente quando eles fecham. Tá? Uma semana aberta. Uma semana aberta. Tá. Mas exceção é feita para os exercícios das primeiras 2 ou 3 semanas, porque tem gente entrando na disciplina. Sim, entendi. Senão tá? uma semana. Depois é uma semana. O leve às 17, posso fazer 3 vezes, já achei muito. Depois que fecha, dá para ver as respostas ainda? Não, vocês podem fazer quando vocês entregam as respostas, pelo que eu deixei configurado. Mas não se preocupem, porque quando a gente estiver se aproximando da primeira mini prova, eu acho que... Não, quando a gente vai se aproximando lá da nossa avaliação final, eu trago todas essas perguntas de volta, ou algumas outras, na forma de simulado. Então, vocês vão poder estudar esses tópicos por meio de exercícios, de novo, mais adiante. Mas daí são 2 coisas separadas. Uma coisa é o exercício semanal, que eu quero ver o compromisso de vocês em fazerem. Outra coisa é vocês poderem praticar e exercitar para a nossa avaliação final, que daí é bem lá adiante. E tá? Sobre a minha prova, ela vai ser feita em casa, porque eu vi que Isso. Isso. E vocês têm 3 tentativas nas mini provas. Professor, tá? Sim. No caso, a tarefa da semana passada, dá para fazer hoje ainda, por exemplo, chegar em casa... Ainda dá tempo. Tá? Ainda dá tempo, mas... As semanas subsequentes dá, mas... Até o dia, dá para fazer até o dia e eu deixo assim para o pessoal conseguir se organizar, mas os exercícios eles foram projetados por mim para vocês fazerem antes de vir para a aula, porque é importante que vocês tenham praticado aquilo quando vocês chegam na nossa aula. Tá? Essa é a intenção? Sim, essa é a intenção. O exercício é antes de vir para a aula. Tá? Por isso que está explicitado lá, TDS entre semana 1 e semana 2. Quando chegar na semana 2, que é hoje, já é para ter feito. Eu no passado eu tentava configurar para cada turma, ó, essa turma tem que fazer até 1h30, porque a aula é 1h40. Dava muito trabalho e não representava ganho relevante para a turma. Né? Então eu no fim simplifiquei, olha, dá para fazer até o dia da aula, porque daí quem perdeu alguma coisa assim ainda consegue recuperar. Mas em termos de aprendizagem é para fazer antes da aula. Tá? Entre semana 1 e semana 2 é para fazer antes da semana 2. Ok? Tá? Quem não fez, não se preocupe, não vai ter consequência ainda. Vocês vão ter chance de fazer, tá? Então essas primeiras semanas é bem relaxado, são bem relaxados os prazos e tal, que é para todo mundo entrar no ritmo. Mais adiante fechou o prazo, perdeu o dele. Então, para essa semana já vai ter então o TDE 3, é isso? O TDE entre semana 2 e semana 3. Ah, tá.
E eu espero que vocês já tenham feito quando vocês chegarem na aula da semana que vem. Isso aqui. Ok? Então, no vídeo que eu deixei para vocês assistirem entre essa semana passada e essa, o grande tópico era uma revisão de ensino médio sobre o tema genética clássica. As coisas de genética que a gente costuma aprender na escola. Então, tá pegando? Não, vou ter que mover para cá. Realmente torto, mas vai dar. Então, genética clássica. Então, os vários padrões de herança. Herança por dominância simples, herança por dominância incompleta, herança por codominância e assim por diante. E uma das últimas coisas que aparecia nessa discussão já é um tópico que nem sempre se discute na escola, que é o conceito de herdabilidade. Quanto de uma característica é herdável? Que é, na verdade, uma outra maneira de perguntar, quanto de uma característica depende do componente genético. Porque a gente vai ver que para muitas características não é só genética, o ambiente também é importante. Isso tinha nas questões, né? Isso. Então, para muitas das nossas características, para algumas das nossas características, que são as que são discutidas em escola, a genética acaba tendo o papel mais importante, às vezes até o papel único. Por exemplo, cor do olho, cor de cabelo. Cor do olho é uma característica que depende de genética. Cor do cabelo é uma característica que depende de genética. Certo? E a gente costuma fazer essa associação de que genética determina coisas, mas isso é uma associação equivocada. Isso vale para essas poucas características que, no geral, são físicas e que são as discutidas em aula. Então, cria-se na escola essa associação de que genética determina coisas. Para a maior parte das nossas características, isso não vale. Para a maior parte das nossas características, o que a gente tem é uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Eu trago um exemplo, já no material que estava em vídeo para vocês, que é altura, né? A característica altura. Depende de componentes genéticos, com certeza. Tem genes que afetam o comprimento das pernas, tem genes que afetam o comprimento do tronco, outros genes afetam o tamanho da pessoa como um todo. Mas se o sujeito não tiver acesso a uma dieta rica em proteína nos anos de desenvolvimento desse corpo, nós estamos falando de infância e adolescência, basicamente, tá? O sujeito não vai desenvolver o potencial que está presente ali naqueles genes. Certo? O ambiente, nesse caso, ele pode atuar como um fator limitante no desenvolvimento da característica altura. Dúvida? Eu sei que algumas doenças, como por exemplo assim, alcoolismo, algumas outras passam de até 4 gerações, né? Que elas ficam armazenadas nas células tronco, nos genes, né? Algumas, eu digo assim, alguns distúrbios mais psicológicos, assim, não só esse, tem vários, né? Isso é uma certa simplificação, tá? É uma certa simplificação. Alcoolismo, como qualquer condição complexa, tá? Vai ser afetado por componentes genéticos que daí podem seguir aqueles padrões de herança. Então, pode ser que eles passem, uma certa tendência a consumir algo passe para as gerações seguintes, ou simplesmente pode não passar, porque às vezes a característica tem um componente recessivo e ela simplesmente não passa adiante, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essas simplificações, certo? Mas a gente às vezes encontra características que o avô e o neto exibem, mas que, por exemplo, o pai ou a mãe, que estão ali no meio do caminho, não exibem. Ou às vezes até um bisavô, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com essas simplificações. E daí, nesse caso, não tem a ver com as células-tronco, né? Tem a ver com a composição genética do indivíduo, mas especialmente com o ambiente no qual ele se desenvolve. Hoje a gente sabe, por exemplo, para a dependência química, estou generalizando para além do alcoolismo, que o ambiente no qual o sujeito está inserido e a oferta de possibilidades de entretenimento afetam o uso de substâncias ou não. Coloca o sujeito num ambiente em que ele tem acesso a cinema, cultura nas suas várias manifestações, jogos, interação social, ele tem espaço para estudar, ele tem espaço para trabalhar,
esse sujeito tem uma chance muito menor de abusar de substâncias. Por quê? Ele está direcionando muito da sua vida para, pode estar ocupado fazendo um monte de coisa. Agora, tu pega a mesma pessoa, mas coloca ela numa cidade que não tem cinema, não tem internet, né, tem alguns poucos amigos, ninguém joga futebol, basquete, ninguém faz nada, né? O que vai ocupar o desejo desse sujeito, né? Essa vontade de fazer coisas? Bom, de repente oferece ali uma substância que deixa o sujeito ultra animado, ele vai curtir aquilo. Então a gente sabe que, por exemplo, dependência química é algo mais comum em cidades pequenas, com pouca oferta de entretenimento, do que em cidades grandes, em que tem muito mais coisa para a pessoa fazer. Nossa, imagina o contrário. Mas Eu também, mas proporcionalmente, né? Vai encontrar muito mais dependente químico nas cidades pequenas do que nas cidades grandes. Tá. Ok? Tem algum exame, tipo, que deve fazer para saber se tu é azãozinho? Para que característica? Porque sempre a pergunta tem que ser para que característica? Tipo, cor do olho, cor do cabelo. Tem. Existe? Sim, só que Tipo de exame, né? é um mapeamento genético. Tu tem que buscar alguma clínica de exames genéticos, um geneticista, tem mais de uma em cada cidade, e ver se eles têm os exames específicos. E faz o exame de sangue para isso? Tu normalmente vai tirar uma amostra de sangue, é o mais simples. Tá? Às vezes você pega uma amostra de células da bochecha também. Tá? Mas tu tem que sempre saber para que tu está fazendo isso. Certo? Essa pergunta eu vou voltar com ela mais adiante. Para que a gente faz as coisas? Então, onde é que entra esse conceito? Na ideia de que uma característica, para a maior parte dos casos, característica, ela vai ser igual a genética mais ambiente. Então eu preciso levar em conta esses dois fatores. E isso é importante porque a maior parte das pessoas gosta de fazer a pergunta, mas é genético? Porque elas querem uma resposta sim, tipo sim ou não. Como a gente está discutindo um instante atrás. Dá para tirar a máscara na rua? É tudo uma relação de risco-benefício, né? Os benefícios, eles são individuais, os riscos são coletivos. Nunca tinha me ocorrido expressar dessa maneira. Os benefícios são individuais, mas os riscos são coletivos. Eu não vou fazer uma coisa que quem vai pagar o preço são os outros, né? Eu vou me preocupar com os outros. A característica seria o fenótipo. Não escutei. A característica seria o fenótipo. Exatamente. Isso também pode ser expresso de uma maneira mais formal, usando os termos que são trazidos no vídeo da semana passada para cá. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. É a mesma coisa que está dito em cima e embaixo, mas em cima eu estou usando termos mais comuns e embaixo eu estou usando termos mais formais. Então a manifestação, ela é igual ao componente genético mais a sua interação com o ambiente. Qual é o objetivo? O que é a tal da herdabilidade? A herdabilidade é a tentativa de calcular qual é o componente genético nessa história. Para a gente ter ideia de quanto também é o componente ambiental. E aí é uma soma de percentagem mesmo. Se, por exemplo, para uma característica a herdabilidade for 60%, estou inventando agora, quanto vai sobrar para o ambiente? 40%, porque afinal tem que somar 100, né? Então, cada característica vai ter uma herdabilidade daquela característica específica. Eu não vou generalizar todas as características têm uma herdabilidade de tantos por cento. Não, cada característica tem a sua herdabilidade. Tá? E isso é um dos grandes esforços de genética, né? Você descobrir qual é a herdabilidade de determinadas características, especialmente do elemento, do campo que a gente vai começar a discutir hoje, que é a genética do comportamento. A caneta está meio... Genética do comportamento.
que é a lógica geral por trás, o objetivo geral por trás da genética do comportamento? Descobrir quanto da variação de características comportamentais se deve ao componente genético. O resto se deve aos componentes ambientais, em princípio. Faz sentido? Eu lembro que estava pensando nisso. O que é herdabilidade? É exatamente o que eu acabei de falar. Herdabilidade é o quanto da variação de uma característica se deve ao componente genético. Tá? Porque a gente não vai dizer que é só genético ou é só ambiental. Os dois fatores vão ser importantes. Então eu preciso saber quanto dessa característica se deve ao componente genético e quanto se deve ao componente ambiental. Ok? Pergunta. Eu tenho uma dúvida, como é que eu posso perceber a porcentagem quando é referente ao comportamento genético, né? Então, ambiente, como é que eu vou saber? É tantos por cento ambiente, tantos por cento genes. É exatamente o que a gente vai discutir agora. Não, mas tem técnica para isso. Tem técnica. Tem várias maneiras de se investigar isso. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar famílias em que algumas pessoas tenham aquela característica que você está estudando e outras pessoas não têm. Por que famílias? Porque quando tu pega uma família, tu sabe quem é parente de quem. E tu sabe qual é o grau de semelhança genética entre as pessoas. Por exemplo, um pai e um filho, ou uma mãe e uma filha, ou pai e filha, tanto faz, o gênero nesse contexto não importa, compartilham em torno dos 50% dos genes. Avós com seus netos compartilham 25% dos genes. Irmãos entre si, irmãos que sejam de mesmo pai e mesma mãe, compartilham 50% dos genes. Irmãos, meio-irmãos, né, que tenham um pai seja o mesmo e o outro não, compartilham 25% de genes. Primos, cada um tem uma percentagem. Então, tu pode pegar famílias que tu sabe exatamente quem é parente de quem, tu sabe quem compartilha gene com quem. Né? E daí tu vê quem tem a característica e quem não tem a característica. Isso se faz especialmente para algumas doenças raras, certo? Que acontecem em algumas poucas famílias. Daí tu vai lá e mapeia todo mundo da família para ver quem manifestou ou não aquela característica. Só uma parte, minha filha, quando nasceu, um aninho, tinha o canal da lágrima obstruído, então precisava desobstruir através de uma cirurgiazinha e colocar uma forma de uma anestesia que é aquele com cheirinho, né? E há uns anos antes disso acontecer, meu marido perdeu em Lages um priminho, um primo de segundo grau, filho de uma tia dele, com 4 aninhos, porque foi fazer uma cirurgia assim, de que descer, baixar os testículos. E aí, no momento da anestesia, faleceu e depois foram ver o que aconteceu. Aconteceu chamar, eu sei que é hipertermia maligna, né? Que daí a temperatura do sangue se eleva e morre, né? Com tudo triturado ali dentro, enfim, incendiado, não sei dizer o termo correto para ouvir. E daí minha filha, eu lembro que o oftalmologista daí não quis fazer esse procedimento nela, porque justamente ela tem chance, né, 50% de chance de ter ou não essa hipertermia maligna, porque aí depois foi diagnosticado que veio por parte da família do meu marido, óbvio, né, mas foi da parte da criança. Então até hoje, né, ela tem que ter uma carteirinha dizendo que ela tem 50% de chance de ter essa hipertermia maligna, e isso desencadeia através de alguns componentes de uma anestesia geral. Ok. Então acho que vai bem de encontro, né, ao que tu estás falando. Nesse caso, não necessariamente, porque nesse caso, pelo que eu estou entendendo, tem um componente genético mais importante e não um componente ambiental. Sim. Ali só genética. Exato, a gente tem que fazer essa distinção. Algumas coisas são apenas genética. E outras coisas só ambientais ou não, prof? Coisa só ambiental é muito pouco, a não ser que seja tipo chance de acidente de carro. A pessoa tem um pé amputado, isso é só ambiental, porque é acidente, é acaso, né? Nós estamos falando da maior parte das características, daí tem as duas coisas. A síndrome de Down tem um componente genético? Síndrome de Down é só genético. Só genético. Como nesse caso. Tá? Porque é uma alteração cromossômica, é um cromossomo inteiro, não é nenhum gene, é um cromossomo inteiro. Tá?
Então, dá para estudar com famílias, dá para estudar de várias maneiras. Um exemplo que se descobriu importante, muitos anos atrás, foi quando encontraram dois irmãos gêmeos nos Estados Unidos que tinham sido separados ao nascer. Eles eram gêmeos idênticos e foram separados ao nascer. Um deles se chamava James. E o outro, que tinha a mesma cara, foi adotado quando bebê, também se chamava James. Eles deviam ter uma cara de James, porque os dois ganharam o mesmo nome. Isso foi Ohio, nos Estados Unidos. Aí eles cresceram, tal, eles não sabiam que o outro existia. Né? Daí cada um deles encontrou uma moça e se casou. Né? O nome da esposa desse aqui era Betty. O nome da esposa desse aqui, que morava em outra cidade, era Betty. Daí eles se separaram e casaram de novo. A segunda esposa se chamava Linda. A segunda esposa se chamava... Não, peraí, isso é uma história real? Sim. Tá complicado, inclusive. Não pode ser. Eu tenho foto deles. Aí, cada um deles teve um filho, né? Um chamou o filho de James Allen. Até aí tudo bem, né? O nome dele mesmo era James, ele só colocou um segundo nome, James Allen. E o outro chamou o filho de James Allen. Cada um deles tinha um cachorro de estimação. O nome do cachorro de estimação era Toy. Os dois eram carpinteiros amadores. Os dois, na sua casa, construíram bancos circulares para colocar debaixo da árvore, né? Constrói um banco circular, tem na volta da sombra, tu consegue sentar. Os dois foram xerifes nos seus condados. Os dois eram bombeiros amadores. Eu não me lembro se foi com 37 ou 39 anos que eles se conheceram. E descobriram todas essas coincidências. Coincidência não, eles tinham o mesmo gosto que eles conheceram. Eu não me lembro desse pedaço da história, eu só me lembro do pesquisador que estava atrás dessas pessoas e acabou começando a estudar isso. Mas eles eram eles moraram no mesmo estado, eles podem ter se conhecido até acidentalmente. Eram gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos separados ao nascer, eles foram dados para adoção. E daí cada um foi para um lado. Tem uma história parecida, né? Só que mais enroscada. Tinha o gêmeo aqui, o AB e o CD, tá? Esse era um par de gêmeos que nasceu numa pequena cidadezinha, acho que era na Colômbia, e aqui é outro par, tá? Que nasceu no mesmo dia, na mesma cidadezinha na Colômbia. E obviamente, acidentalmente, trocaram as crianças. Então uma família foi com um par para casa e a outra família foi com outro par para casa, mas um estava trocado. Esses continuaram na cidadezinha e esses foram para a cidade grande. E daí se conseguiu ver qual é a diferença entre você ser criado em cidadezinha e cidade grande. Os da cidadezinha, por exemplo, não usavam óculos. Os da cidade grande eram míopes. A gente sabe hoje que miopia depende de exposição à luz solar. Esses brincavam na rua. Esses viraram criança de apartamento. E isso afeta o desenvolvimento dos olhos. Então, tem vários casos. Esse aqui é só o mais famoso deles. Tá? Mas então, gêmeos idênticos são uma oportunidade interessante de estudar a genética do comportamento, ou até de genética de outras características, porque eles são 100% idênticos em termos de genética. Sim. Qualquer diferença que houver entre eles se deve, em princípio, ao ambiente. Faz sentido? No caso, seria 1 ou 2 segundos de diferença de nascimento? Normalmente são poucos minutos. Mas que não, que nem nesse caso aí o segundo exemplo que tu nos trouxe, porque eles foram para outra cidade e influencia bastante, né, no desenvolvimento. Tá. Professor, quando tu nos falou antes, as características entre irmãos é 50% iguais. Calma. Nos gêmeos, A semelhança genética entre irmãos comuns é de Isso. 50%. E gêmeos idênticos é 100%. Ah, Tá? A gente tem que lembrar, a gente costuma na escola usar termos como univitelino, bivitelino. Esses termos eles não são mais úteis, eles não são precisos o suficiente. O que a gente tem aqui é uma situação de um espermatozoide e um óvulo que se juntam formando um zigoto. Um zigoto. Normalmente
normalmente esse zigoto vai dar origem a uma pessoa. Mas em alguns casos acontece desse zigoto acidentalmente se dividir em dois pedaços. E cada um deles dá origem a uma pessoa, tá? Nesse caso aqui eu vou ter gêmeos monozigóticos. Mono de zigóticos porque eles têm origem em um zigoto, né? Esses aqui são chamados gêmeos idênticos, porque como eles são resultados de uma única fecundação, 100% do DNA deles é igual. Qualquer diferença que houver se deve a ambiente, tá? Então, uma das estratégias comuns de estudo é você comparar gêmeos monozigóticos com os chamados gêmeos dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos veio 2 espermatozoides que encontraram 2 óvulos. E houve 2 fecundações, um zigoto e outro zigoto. E cada um deles se desenvolve e dá origem a uma pessoa diferente. Nesse caso, é que nem quaisquer irmãos. Qual é a diferença importante? Eles foram gestados ao mesmo tempo, então o útero é o mesmo. Eles nasceram, né, basicamente ao mesmo tempo, nasce um, imediatamente depois nasce o outro. Eles cresceram na mesma casa, então passaram pelos mesmos invernos, pelas mesmas experiências, mas a semelhança genética entre eles é de apenas 50%. E aqueles segundos gêmeos, eles acabaram sendo iguais que nem esses aqui? Tendo as mesmas Aqueles outros? características, tipo, de comportamento e essas coisas? Eles eram muito parecidos entre si, as diferenças eram coisas como miopia e alguns hábitos alimentares, que é coisa que é afetado pelo tamanho da cidade em que você vive. Então, esses daqui, eles têm 100% de semelhança genética. Enquanto que esses daqui têm 50% de semelhança genética. Então, o que você espera? Que se eu pegar pares de gêmeos aqui, você espera mais semelhança entre esses pares do que você vai encontrar entre esses pares aqui. Então, a lógica por trás desses estudos com gêmeos monozigóticos versus gêmeos dizigóticos é você definir qual é a característica que você quer estudar, juntar um monte de pares de gêmeos idênticos, que pelo menos um tem aquela característica, e um monte de pares de gêmeos não idênticos, e que pelo menos um tem aquela característica. E aí você vai calcular, primeiro, o grau de concordância entre os pares. Vamos pegar primeiro uma característica que seja só genética, tá? Cor do olho. Se esse cara aqui tem olho azul, qual vai ser a cor do olho desse? Azul. Se esse aqui tem olho verde, qual vai ser a cor do olho desse? Verde. E assim por diante. Tá? Quanto à característica só genética, a concordância entre os pares de gêmeos idênticos ela é de 100%. Então, primeiro dado, se a concordância for menor do que 100%, isso significa que não é só genético. E se não é só genética, é o que tem componente ambiental. Fez sentido? A gente olha uma coisa para daí ter mais informações sobre o todo. Se for só genética, a concordância é 100%. Deu menos que 100% de concordância, pode saber que tem componente ambiental. E faz o mesmo exercício aqui. Tá? Faz o mesmo exercício. Vê. Ó, esse aqui exibe a característica. Esse aqui exibe? Sim ou não? Esse exibe. Esse aqui exibe? Sim ou não? E tu vê qual é o grau de concordância dos gêmeos dizigóticos. Para ver se a concordância aqui é maior ou se a concordância é igual entre os dois.
Porque quando a característica tem componente genético, a concordância tem que ser maior aqui. E tem que ser menor aqui, porque quanto mais semelhante em termos de genética, mais concordante tem que ser. Faz sentido? Só porque assim, a câmera tá pegando o quadro. Mas eu já verifiquei antes, ela está pegando. Fica tranquilo. Tá? Inclusive já movi e ajustei a posição para ver que está pegando. Entendido? Então vamos trazer um exemplo. Exemplo. Lembrando, exemplo vale só para uma coisa. Eu aviso que tem gente que vai lá e generaliza. Esquizofrenia. Esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais que a gente tem na nossa sociedade, na espécie humana, na verdade, que não é só da nossa sociedade. É um dos mais debilitantes, tá? E esquizofrenia a gente sabe que tem um componente genético, porque ela é muito mais comum dentro das famílias. Então, se tu pegar gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, e que um deles seja esquizofrênico, qual é a chance do outro ser esquizofrênico? Tá? No caso da esquizofrenia, a concordância é de 50%. Então, se tu tem gêmeos idênticos e que um é esquizofrênico, tem 50% de chance do outro também ser esquizofrênico. Isso já me diz que tem componente ambiental. Porque se fosse só a genética, a concordância era 100%. Só a esquizofrenia ou tem alguma outra doença no caso? Se estuda para tudo. A esquizofrenia é o meu exemplo agora. Isso nos dizigóticos, né? Eu já vou falar neles. Tá? Se forem dizigóticos, a concordância é de 17%. Caiu bastante de 50 para 17? Caiu. Isso sugere que o componente genético é grande. Porque quanto maior for a diferença entre a concordância dos gêmeos monozigóticos e a dos gêmeos dizigóticos, maior a componente genético. Faz sentido? Como pode repetir? Desculpa, prof. O raciocínio ele é duplo. Se a característica for só genética, a concordância tem que ser 100%. Deu 100%? Não. Então ela não é só genética, tem componente ambiental. Tem diferença na concordância entre os monozigóticos e os dizigóticos? Então tem que ter componente genético. Eu olho aqui para saber se tem componente ambiental. Eu comparo os dois para saber se tem componente genético. Tá? E isso se coloca numa fórmula, que para a gente não vai acrescentar nada a gente discutir como é que é essa fórmula. Tá? Mas em cima dessas informações se calcula a tal da herdabilidade. E no exemplo específico da esquizofrenia, hoje a herdabilidade da esquizofrenia se estima em 80%. Não tentem enxergar esses 80% naqueles 50% nos 17%, tá? E tem subtração, tem multiplicação, tem um monte de operação que se faz na tal da fórmula. Mas a ideia cai bastante na comparação entre os monozigóticos e os dizigóticos, tá? Isso significa que tem um componente genético importante. Se no caso, no exemplo específico da esquizofrenia, 80% se deve ao componente genético, quanto se deve ao ambiente? 20%. Tá? E quais seriam os fatores ambientais? A gente sabe hoje, por exemplo, que infecção por toxoplasma, tá? É um fator importante para a manifestação de esquizofrenia. O toxoplasma é um protozoário que gosta de se instalar no cérebro e ele aumenta a produção do neurotransmissor dopamina, que é um mecanismo essencial para a manifestação de esquizofrenia. Tá? A gente sabe que viver em cidade grande, não se sabe bem porquê, mas viver em cidade grande é um fator de risco para a esquizofrenia. Tu tem proporcionalmente mais esquizofrênico em cidade grande, proporcionalmente, do que em cidade pequena. Por que exatamente não está claro. Mas não tem fatores ambientais, né? Daí é um fator infeccioso como o toxoplasma. Certo? Voltando aqui, esses 50% e esses 17% é em relação à genética, né? Não, é concordância. Chance de um ter e de outro ter. No caso da esquizofrenia, os monozigóticos, a concordância é 50%. E os dizigóticos é 17%. Tá? Então,
Tem várias maneiras de se calcular, de se estudar a tal da herdabilidade. Eu trouxe aqui aquele que é o exemplo mais comum, a técnica mais comum, que é buscar pares de gêmeos idênticos e de gêmeos não idênticos e ver qual é o grau de concordância dentro desses pares. Tá? Mas, esse raciocínio todo ele tem algumas limitações, porque quando a gente olha ali, de novo, é um exemplo, esquizofrenia, 80%, os 20% parece meio pouco, não é? Se 80 é muito, 20 comparado com 80, 80 é 4 vezes mais do que 20, não é? Então, às vezes, as pessoas desmerecem o componente ambiental só porque ele numericamente parece pequeno. Isso é um problema, tá? Por quê? A herdabilidade, ele só está me falando do quanto da variação de uma característica se deve ao componente genético. Ele não está me trazendo elementos como: será que esse componente genético ele é essencial mesmo? Será que esse componente ambiental ele não é necessário para o componente genético se manifestar? Vamos para um exemplo tradicional de comportamento. Tá? Tem alguns genes que, se a pessoa nasce com esses genes, né, herdou dos pais, e ela vive num ambiente de miséria, abandono, estresse, negligência, essa pessoa, quando chegar na vida adulta, tem uma chance muito grande de se tornar uma pessoa violenta. São os genes que fizeram a pessoa ficar violenta? Não. O ambiente tratou ela muito, muito mal. Tu pega uma outra pessoa com esses mesmos genes e coloca num ambiente de suporte, de acolhimento, em que não falta comida, não falta abrigo, não existe níveis excessivos de estresse. A pessoa tem os mesmos genes, dificilmente ela vai se tornar uma pessoa violenta. Ela vai direcionar essas coisas que tem dentro dela para outros resultados. Talvez seja uma pessoa muito competitiva, talvez seja uma pessoa muito proativa, mas não vai ser necessariamente uma pessoa violenta. Então, observe, o mesmo conjunto de genes pode ter resultados muito diferentes de acordo com o ambiente. Se eu vou olhar a heredabilidade dessa característica, o componente genético ele é muito grande. Mas o componente ambiental que vai dizer para qual lado que vai, mesmo que ele numericamente seja pequeno, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com o significado dessa herdabilidade aqui, porque às vezes vai aparecer um número grande e a gente vai ficar com a impressão de que só ela importa. Eu trago como complemento para organizar um pouco melhor, e a gente tem alguns recursos a mais para discutir em cima da herdabilidade, dois conceitos que são muito antigos, mas que vão ser úteis agora, que é o conceito de necessidade. Necessidade é precisa. E suficiência. Suficiência é basta. Precisa versus basta. Tá? Então, Simone? Sim, Simone. Simone, digamos que tu quer ir para São Paulo. Tá? Quer chegar em São Paulo. Te oferecem uma passagem de avião para ir para São Paulo. Isso é suficiente para ir para São Paulo? Para chegar em São Paulo. É suficiente para chegar em São Paulo? Sim, é suficiente. Ter uma passagem de avião para São Paulo é necessário para chegar em São Paulo? Não. Não, porque tem outras maneiras da gente chegar lá, né? A gente pode ir de ônibus, a gente pode ir de carro, né? A pessoa pode ir até a pé, certo? Então, para o objetivo chegar a São Paulo, a passagem de avião ela é suficiente, mas não necessária. Vamos trazer um exemplo que tem a ver com genética. Ó. 3 cópias do cromossomo 21. Tá? Isso é suficiente para manifestar a síndrome de Down. Mas isso não é necessário.
Porque existem outros mecanismos, outras combinações de cromossomos que também levam a um diagnóstico de síndrome de Down. Existe Down por translocação, existe Down do tipo mosaico, existe Down por duplicação parcial do 21. Sempre envolve o cromossomo 21, tá? Por isso que o resultado é muito parecido. Tá? Mas o diagnóstico de síndrome de Down, ele tem mais de uma maneira de acontecer, mais de um mecanismo para surgir. Quando tu diz não é necessário, tu quer dizer o quê? Que tem outros caminhos. Para ir para São Paulo, a passagem de avião é suficiente, mas não é necessária, porque tem outros caminhos para você chegar em São Paulo. Não necessariamente vai ter a síndrome de Down? Não. Este aqui não é o único mecanismo para manifestar síndrome de Down. Se a pessoa tiver 3 cópias do cromossomo 21, ela vai ter síndrome de Down, necessariamente. É que necessário está com um significado diferente aí, tu está misturando duas coisas, tá? Pensa de novo na passagem de avião. Para ir para São Paulo, é necessário ter uma passagem de avião? Não. Mas se tu tiver, tu consegue chegar em São Paulo? Sim, essa é a distinção. Suficiente é basta ter. Então, basta ter 3 cópias do cromossomo 21 para você manifestar a síndrome de Down. Precisa ter 3 cópias do cromossomo 21? Não, porque existem outras maneiras de você manifestar a síndrome de Down. Todo mundo tem 3 cópias ou é tipo, cada pessoa tem uma cópia, um número de cópias de cada cromossomo? Tu chegou a ver os vídeos? Sim. Todo mundo tem 2 cópias, todo mundo tem 2 cópias de cada cromossomo. 2 cópias. Se você tiver uma cópia a mais ou uma cópia a menos, você vai ter alguma síndrome, dependendo de qual cromossomo você tem a mais. Se for 3 cópias do cromossomo 21, você tem Down. Se for 3 cópias do... Agora não lembro se é 8, 13, né? Não lembro dos nomes todos, mas é para ter 2. Mas aí, quando tu diz que não é necessário, então não necessariamente vai ter síndrome de Down. Não, tu está usando a palavra... Ó, uma das coisas muito importantes, tá, gente? Tem que saber o significado das palavras. Especialmente o significado dos verbos. Tá? O que está te atrapalhando nesse raciocínio? Está colocando não na frente. Não necessariamente. Quando tu coloca um não, tu está modificando completamente o significado do que vem depois. Certo? Então, não necessariamente é diferente de não é necessário. Tá? A gente aqui está com um problema de linguagem. Certo? Troca pelos verbos mais simples. Precisa e basta. Basta ter 3 cópias do cromossomo 21 para manifestar Down. Precisa ter a única maneira de manifestar Down? Não, porque existem caminhos diferentes. Pode dar um exemplo de outros caminhos para ter síndrome de Down? Como eu mencionei, algumas pessoas elas têm, em vez de ter 3 cópias do cromossomo 21, elas têm o que a gente chama de uma duplicação parcial do 21. Um pedaço do 21 que se gruda no próprio 21. É como se a pessoa tivesse 2 cópias e meia do cromossomo 21. Outras pessoas têm um pedaço de 21 que se gruda no cromossomo 14. É o que eu chamei agora há pouco de Down por translocação. Tá? De novo, a pessoa tem 2 cópias e meia do cromossomo 21. Certo? Agora que tu falou, não precisa, eu entendi. Ok. Certo? Tá. Professor, quando a gente está grávida, faz aquela ecografia de Com translucência nucal. Isso mesmo. Independente de como foi dado esse Down, se foi pelo cromossomo 21 ou não. Não importa. Não importa, eles conseguem muitas vezes visualizar a síndrome através desse. Isso, a gente vai falar mais sobre isso daqui 2 ou 3 semanas, vou trazer todos os detalhes. Tá bom. Tá? Então vou deixar de molho para quando a gente tiver mais informação para conseguir trabalhar em cima. Tá? Entenderam a diferença entre necessário e suficiente? Sim. Segundo exemplo. O genótipo, pezinho, ele é necessário
para manifestar o déficit cognitivo associado a fenilcetonúria. Cognitivo associado a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença de origem genética, em que a pessoa não consegue metabolizar um certo nutriente, a fenilalanina, mas que todo mundo precisa, só que a pessoa não consegue metabolizar direito. Então, quando nasce uma criança quando nasce qualquer criança, eles fazem o chamado teste do pezinho. É coincidência que é pezinho, tá? E o teste é do pezinho. Faz o teste do pezinho. E uma das coisas que o teste do pezinho tenta detectar é se a criança tem fenilcetonúria ou não. Tá? Então, se a criança tem fenilcetonúria, ela vai aparecer, ó, pezinho, certo? E isso pode ser que leve a um déficit cognitivo, se não cuidarem da alimentação da criança. Então, os pais vão ser orientados a dar exatamente certos tipos de alimento, não pode ter excesso, não pode ter falta, se tiver falta vai dar problema, se tiver excesso vai dar problema. Mas... a sora? Hã? É a sora ali? Associado. Associado. Tá. Então, quando nasce uma criança que dá positivo para fenilcetonúria no teste do pezinho, os pais são chamados, são orientados, e os pais vão cuidar dessa criança, vão dar alimentação como precisa dar. Então, ter o genótipo pezinho é necessário para manifestar esse déficit cognitivo, mas é suficiente? Não, porque só vai manifestar o déficit cognitivo associado à fenilcetonúria se a pessoa tiver o pezinho e receber uma alimentação desbalanceada, descuidada. Então, com o cuidado adequado, né, a pessoa vai ter um desenvolvimento como de qualquer outra pessoa. Então, ele é necessário e não é suficiente. Suficiente. Vocês podem ver que é o contrário do exemplo de antes. Antes era suficiente, mas não necessário. Aqui ele é necessário, mas não suficiente. O exemplo do mundo real é: você quer entrar nos Estados Unidos, tá? Você tem um passaporte brasileiro, você quer entrar nos Estados Unidos, precisa de visto? Sim. O visto é necessário para entrar nos Estados Unidos? Sim. É suficiente? Não. Não, tu tem que chegar lá de algum jeito. Tu tem que comprovar o que tu vai fazer lá e o valor que tu tem que pagar. Exato, não basta ter o visto é necessário. É necessário, mas não suficiente. Mas não é suficiente para ter o quê? A pessoa tá... O déficit cognitivo associado à fenilcetonúria. Você tem que ser pezinho e receber uma alimentação inadequada. E daí mas com o cuidado necessário... Vai se desenvolver normalmente. A criança vai normalmente. Vou trazer 2 outros exemplos ainda. O genótipo Hzão. Tá? O genótipo Hzão, ele é necessário para a pessoa manifestar a síndrome de Huntington. E ele é suficiente para a pessoa manifestar Huntington. Se você tem o Hzão, você vai ter Huntington. Precisa acontecer mais alguma coisa? Não, basta ter o Hzão. Então precisa e basta. Necessário e suficiente, que é diferente dos exemplos anteriores. O meu primeiro exemplo foi suficiente, mas não necessário. O meu segundo exemplo é necessário, mas não suficiente. O terceiro exemplo é necessário e suficiente. E a gente tem como outro exemplo ainda, né, aqui eu não vou ter um gene específico, mas um componente genético específico, ele está associado à doença isquêmica coronariana. Doença isquêmica coronariana é um nome bonito para dizer que a pessoa tem tendência a ter infarto do miocárdio. Né? Problemas circulatórios cardíacos que levam dano. Isquêmico é quando entope alguma coisa.
Coronarianas são o nome que a gente usa para as artérias coronárias, né? As artérias que fornecem oxigênio para o coração. Então, tem pessoas que vão ter o genes que facilitam esse quadro. Mas se a pessoa for ativa, tiver pressão alta, pressão controlada, não for tabagista, certo? Tiver uma alimentação adequada, reduzir com níveis adequados de triglicerídeos, colesterol, pode ser que ela nunca tenha problemas cardiovasculares. Outras pessoas não vão ter esse componente genético, mas daí a pessoa é fumante, ela é sedentária, ela tem triglicerídeos e colesterol elevados, pode ser que ela tenha problemas cardiovasculares. Então, nesse caso, o componente genético ele não é suficiente, ele não é necessário. Vocês entenderam que todas as combinações são possíveis? O que está escrito depois de doença? Isquêmica. Então, por que eu trago isso? Eu comecei essa discussão trazendo a informação de que às vezes o componente genético, a heredabilidade, vai dar um número alto, né? E a gente vai prestar atenção no número alto. E a gente pode ignorar, por exemplo, o outro componente, que pode ter um número baixo. Às vezes esse número baixo, mesmo sendo baixo, é o elemento necessário para as coisas acontecerem. Pense no meu exemplo, o sujeito ganhou lá os genes que tornam ele mais agressivo, certo? Mas o ambiente é necessário para colocar esse sujeito numa situação de negligência, sofrimento, abandono, para que ele transforme essa agressividade em violência. Você pega esse mesmo sujeito agressivo e coloca ele num ambiente de suporte e ele se torna uma pessoa competitiva, proativa, dinâmica. Daí tem vários nomes que as pessoas gostam de dar. Fez sentido? Tá? Então, quando a gente traz esse elemento de necessidade e suficiência, a gente tem alguns recursos extras para explorar essas percentagens. Isso vai ser bem importante na segunda metade da aula de hoje. Tá? Mas tudo isso tem uma série de consequências. Consequências em termos de sociedade. Vou deixar mais um instante aqui. Lá no final do século XIX, teve um sujeito, foi o Sir Francis Galton. Sir Francis Galton. Qual é a dúvida de vocês? Vocês têm dúvida, não tem? Eu não. Você tem dúvida? Não, mas eu queria saber se esse tipo de falando de que raiva era só ambiental ou tem jeito também. Mas ele é o meu exemplo de combinação de componente genético com componente ambiental. Tem os dois. Era essa a dúvida? Então, o Galton ele é conhecido por várias coisas, tá? Mas muito começou com... Ele é primeiramente conhecido por ser primo do Darwin. Tá? E o Darwin tinha publicado ali em 1859 a origem das espécies, né? Trazendo mecanismos de seleção natural. Mais adiante, Darwin também publicou coisas sobre seleção sexual, é outra maneira de selecionar características. O Galton curtiu essas coisas de seleção e resolveu pegar essas ideias de seleção e cruzar com umas ideias de zootecnia. Você tem ali 10 vacas leiteiras e você precisa produzir agora uma nova geração de vacas leiteiras, mas você não tem muito espaço ali no seu lugar onde você tem as vacas. Quais as vacas que você vai colocar para se reproduzir e para deixar formar a próxima geração? As que produzem mais leite ou as que produzem menos leite? As que produzem mais leite, porque é uma característica que tem um componente genético importante. Tem muito de alimentação, né? Tem que jogar um monte de comida para dentro da vaca, certo? Mas tem um componente genético importante. Então você seleciona quem tem as características desejáveis. Então o que o Galton publicou lá em 1859? Um livro chamado O Gênio Hereditário. Ele trouxe a ideia de vamos pegar as pessoas mais inteligentes da Inglaterra e vamos colocar elas para se reproduzir. De maneira que a gente produz uma nova geração de crianças muito inteligentes. Fez maior sucesso.
Maior sucesso a ideia. E daí surgem 3 coisas que nos acompanham até hoje. Tá? A primeira delas são os primeiros testes psicométricos. Porque, afinal, se eu quero selecionar as pessoas mais inteligentes, eu preciso medir objetivamente a inteligência das pessoas, para ver quem é que vai se reproduzir ou não. Então, surgiu alguns dos primeiros testes de inteligência, e genericamente os testes psicométricos, né? Testes que medem características psicológicas. Os psicólogos aqui no Brasil são os principais profissionais responsáveis pela aplicação de testes psicométricos. Até pouco tempo atrás eram os únicos que podiam aplicar, mas daí teve, né, bagunça lá no Supremo Tribunal Federal, né, e perdeu-se a exclusividade. Mas, no geral, os psicólogos são quem tem formação para isso. Tanto que vocês vão ter disciplinas de testes 1, testes 2 no curso. Tá? Segundo, não adianta eu medir se eu não tiver ferramentas matemáticas para comparar. Então surgiram, o Galton teve envolvido no desenvolvimento dos primeiros elementos de bioestatística, que às vezes a gente genericamente chama de estatística. Tá? Vocês têm no curso de disciplina, eu não sei se ela está se chamando estatística ou bioestatística. Bioestatística, que é a mesma coisa que nas disciplinas que não se chamam bioestatística. Tá? Tudo vai ver estatística descritiva e estatística inferencial. Tá? Então, uma contribuição bastante importante que segue nos acompanhando até hoje. E a terceira contribuição que ele trouxe, e essa é a mais complicada, foi o conceito de eugenia. Eugenia do grego se refere ao bom nascimento. Eu em grego é correto, apropriado. Genia tem a ver com origem ou nascimento. Então, eugenia seria buscar o bom nascimento para as crianças. Nesse caso, o desenvolvimento de características que ele julgava desejáveis. Isso fez maior sucesso lá no final do século XIX. Bombou, virou disciplina acadêmica. Se você fizesse um curso superior ali, até mais ou menos 1930, tá, você ia ter disciplina de eugenia. Um curso na área da vida, da saúde, eugenia 1, eugenia 2, eugenia teoria prática, eugenia aplicada. E durante muito tempo as pessoas estudavam seriamente eugenia, nessa proposta de vamos, de repente, pegar umas características desejáveis e aumentar a expressão dessas características na população. Mas, aconteceu ali na década de 1930 algumas coisas muito complicadas na Europa. Especificamente, um sujeito austríaco, mas que conseguiu poder na Alemanha, o Hitler, que defendia umas ideias horrorosas, né, de que certas raças seriam melhores do que as outras. Ele veio com uma política de a gente não quer que certas raças se reproduzam, nem que elas existam. Tá? Um cara que gostava dessas ideias era um psiquiatra suíço, o Ernst Rüden. E o Ernst Rüden conhecia a eugenia. E chegou para o Hitler, né, com a ideia de, olha, a gente tem esses argumentos aqui, que são até disciplina acadêmica, que podem te ajudar a dar uma certa ar científico para essas políticas que tu está querendo implementar. O resultado é que o termo eugenia acabou associado às políticas de extermínio praticadas pelos nazistas. O mais assustador é que as pessoas vão se esquecendo do que o nazismo representava, né? Tá? Que foi uma coisa horrorosa, matando milhões e milhões de pessoas. Tá? Mas então, eugenia virou nome feio pela associação com o nazismo. Tá? Então, as disciplinas de eugenia sumiram. Porque agora a eugenia... Na época, né? Hã? Na época, não. Como não? Tipo, na época de 1930 não tinha sumido. Tipo, Isso, mas logo ali em 1940 as pessoas pararam de usar. Tinha revista científica cujo nome era Eugenia Trimestral, teve que trocar de nome.
tá? Porque o termo eugenia se tornou tabu pela associação com o nazismo. Então, a primeira pergunta que eu faço, após todas essas informações: a eugenia, como apresentada pelo Galton, era a mesma eugenia praticada pelos nazistas? Só tem duas opções, sim ou não? Não. Não. Qual a diferença formal? A eugenia apresentada pelo Galton queria fazer com que genes bons se multiplicassem. Ok. O aumento na expressão de características desejáveis. Traduzindo pelo senhor assim. E a do Hitler queria exterminar o que ele julgava ser uma raça índio. Ele julgava. Vou expressar de uma maneira mais formal, que é a diminuição da expressão de características indesejáveis. Isso. Quem julga indesejável, esse é o outro. Ele e os políticos. Mas a gente tem aí, então, pelo menos dois tipos de eugenia. A eugenia positiva, e muito cuidado, positivo não tem nada a ver com bom ou ruim, tá? Muito cuidado. É só quantitativo. Tá? É só a quantidade. Exatamente. Eugenia positiva. Eu quero aumentar a manifestação de certas características. Professor, um exemplo para não ser julgado, mas que facilita o entendimento quando se faz criação de cachorro. Eles fazem isso, eles pegam os dois menores da ninhada e vão se cruzando para ficar um monte de cachorrinho pequenininho. Isso. E normalmente são os mais doentes, mas eles, como as pessoas pedem, querem um Lulu mini. Isso. Eles fazem essa eugenia para ter. Nesse caso a gente vai chamar de zootecnia mesmo. Tá. A gente vai chamar de zootecnia, a gente reserva a eugenia para a versão humana, mas é exatamente a mesma técnica. Quando você quer aumentar a manifestação de uma característica desejável por você, você seleciona certos reprodutores. Quando você quer diminuir, você seleciona outros reprodutores. Então a gente vê isso muito com vaca. Vaca com chifre é um problema. Então existe todo um processo de seleção para vacas mochas, para diminuir a chance dela ter chifre e assim por diante. Professor, isso é só em aspecto físico ou pode ser uma característica psicológica também? Pode ser qualquer coisa. Porque, o Galton queria fazer com inteligência. Hoje em dia a gente tem a programação neurolinguística, que é bem parecido, no caso, seria ou não? Programação neurolinguística a gente hoje considera uma pseudociência. Tá? Não tem evidência de que funcione cientificamente. Eles só pegam termos de várias disciplinas acadêmicas que na sua origem são científicas e fazem uma salada de frutas para vender aquela ideia e várias pessoas compram, tá? Então não tem qualquer evidência de que que programação neurolinguística funcione, tá? E lembrando, uma das coisas que a gente escolheu nessa disciplina é trabalhar com tópicos com embasamento científico. Então eu sou obrigado a te dizer isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com as coisas que você... Falou, nunca tinha notado. Mas é que eles não chamam atenção, né? Eles querem vender. Então, o olho pro bandido, né? Exato, eles querem vender. Tá? Então, o Galton estava propondo aumentar a expressão de características que eles julgavam desejáveis. Os nazistas estavam usando a lógica para vamos primeiro diminuir a expressão de características que eles julgavam desejáveis e depois vão matar as pessoas mesmo. Tá? Só que então virou tabu. Observe que eu estou montando um quadro, tá? O que significa que vai ter mais informação. Mas então, teu nome mesmo? Sofia. Sofia, eu vou ter que perguntar várias vezes, tá? Eu sei que é a menina ruiva que senta no fundo. Se identifica como... ruiva, sou. Tu é ruiva, tu pode não saber disso, tá? Mas tu é rosa. Tá certo. É rosa. Pessoas rosas são ruivas, mesmo que o cabelo não seja vermelho. Tá bom. Tá? Então, se tu quiser te identificar como pessoa ruiva, tu pode. Beleza. Tá? Tu é Rzinho, é Rzinho. É Rzinho de ruivo. Tá? É Rzinho. Certo? Tem gente que tem cabelo moreno e é ruivo. Por quê? Porque o cabelo castanho esconde o vermelho. O teu vermelho é muito sutil. O teu cabelo, tecnicamente, é o que a gente chama em inglês de loiro moranguinho.
É o loiro. Isso, é o loiro que puxa pro avermelhado. Eu nunca me raro atentei. Eu me atento à cor do cabelo, nunca me atentei à cor da pele. Pele dá muito mais informação. Primeira vez. Tá? Os ruivos ou eles são rosa ou eles são laranja. Tem dois modelos de ruivos, rosa e os laranja. Tá? Mas então, E aqui tem vários na sala, não sei se as gurias... rosa tem. O meu não é natural, não. Não, eu sei, mas eu tô dentro da pele, só que tem. Ó, ela é rosa. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa rosa, mas com o cabelo que ficou castanho. De baixo tem cabelo vermelho. Sim, mas tecnicamente ela tem. Os genes dela são os Rzinho e Rzinho. Se tu casar com uma outra pessoa rosa, tá? Tem uma chance absurdamente grande de nascer uma criança ruiva. Tá? O meu pai faleceu ano passado. Meu pai era rosa com cabelo castanho. Minha mãe era rosa com cabelo castanho. Tá? E o teu filho, professor? A Olivia. A menina é ruiva? Não, porque a Cristina não tem o Rzinho, ela só mandou o Rzão lá, daí a Olivia é loira. Tá? Tem que lembrar que todo ruivo ele tem que ser loiro também, para tu enxergar o vermelho. Entendi. Certo? Então tem gente que o cabelo castanho esconde e tem gente, vocês estão vendo que tem um puxo levemente no vermelho, né? E tem gente que quase não expressa o vermelho, tá? Mas nesse pedaço aqui, ó, que está próximo da camiseta branca, claramente dá para ver que puxa para um vermelho. Eu acho que era da Antônia. Ah? Não, eu enxergo coisas bastante bem. E agora que está falando de pessoas ruivas, a porcentagem de pessoas ruivas na nossa região é menor do que pessoas ou loiras ou morenas, né? Mas olha as pessoas rosa. Tá. Em Bento Gonçalves tem um monte de gente rosa. Mas tu tem cabelo castanho que esconde, ou como a Sofia, um ruivo tão claro que é confundido com loiro. Mas a publicidade procura muito pessoas ruivas hoje. É uma característica das campanhas publicitárias da CIA, do Círculo em Caxias do Sul. É porque é diferente, né? É 3% Eles querem incluir todo tipo, né? mundial, né? Hã? É 3%, eu acho. 3 a 4%, é bem raro mesmo. Tá. Mas então, Sofia, Rara Sofia. que é rosa. Tá certo. Sofia, nasceu no hospital que tu trabalha. Estou imaginando, tá? Ficção. Nasceu no hospital que tu trabalha uma criança. E a criança fizeram o teste do pezinho e deu lá que a criança era pezinho. Ou seja, ela vai ter fenilcetonúria e vai requerer aqueles cuidados todos para não ter o déficit cognitivo. Se a criança nasceu pezinho, o pai é pezinho. E a mãe é pezinho. Se vocês tiverem mais filhos, pode ser que também nasça uma outra criança pezinho, que vai dar o maior trabalho, não é? Com essa informação, Sofia, se for dada para os pais, será que isso pode afetar a decisão deles terem mais filhos depois? Sim. Depende deles, né? Sim, a gente chama esse serviço de aconselhamento genético. Quando nasce uma criança com uma determinada característica de origem genética, identificado logo no início da vida, ou um pouquinho depois, se tem uma discussão com os pais, né, dizendo, olha, vai ter X chance, vai depender de qual é a condição, né, qual é a característica, mas tem uma chance de X% de vocês terem uma outra criança com essa mesma característica. Isso pode afetar uma decisão reprodutiva? Uhum. Sim. É eugenia? É. Se eu estou tomando uma decisão reprodutiva baseada em informação de origem genética, isto é eugenia. Essa é a definição de eugenia. Positiva ou negativa, Sofia? Positiva? Ai, desculpa. Depende do que ele escolher, então. O que vocês acham? Positiva ou negativa? Positiva. Acho que Negativa. Porque eu estou querendo diminuir a chance de nascer uma criança com fenilcetonúria. Tá, mas eu quero informação positiva. Mas não tem julgamento de valor aqui. Ah.
Tá? Essa é a parte que a gente tem que lembrar, sempre tem que lembrar. Positivo é que aumenta, negativo é que diminui. Nós não estamos julgando valor aqui. Negativo. É porque, mesmo porque, tipo, a criança tendo esse déficit, se for bem... Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Afeta a decisão reprodutiva? Afeta. Então, eugenia negativa se vocês não tiverem mais filhos. Então, esses pais são nazistas? Não. Tá, mas então tem algo que a gente precisa trazer para diferenciar esses pais dos nazistas. Aí tem um outro elemento. A eugenia voluntária é o termo que a gente usa, né, para indicar que quem está tomando a decisão sobre se reproduzir ou não é quem tem o direito de tomar essa decisão. Quem é que decide se vai se reproduzir? Em princípio, os pais. Eu costumo argumentar que primariamente a decisão deveria ser da mãe, né? É o corpo dela que vai gestar. Mas os pais, vamos assumir que os dois têm o direito de veto, não quero mais me reproduzir. O problema é você impor, né? Você vai se reproduzir. Eugenia voluntária, quem está tomando decisão é quem tem direito de tomar essa decisão. Versus eugenia coerciva. Coerciva significa que é a força, é imposto. E aqui que se encaixa nas políticas nazistas. Elas eram sim uma forma de eugenia, mas uma eugenia como política. Então era imposto a grande parcela da população. E o grande problema não é ser eugenia negativa, o grande problema é ser coerciva, ela ser imposta. Faz sentido? É o quê? Coerciva. Vem de coerção, a força. Porque esse serviço que eu mencionei, o aconselhamento genético, ele é eugenia negativa, mas ela é voluntária, você traz informação para a família. E a família vai tomar a sua decisão. Isso é considerado eticamente aceitável, porque você está informando para as pessoas tomarem decisões informadas. Dúvida? E na China, que lá não sei se é um ou dois meninos ou duas meninas que pode ter, mais que isso não pode. Seria eugenia coerciva ou aconselhamento genético lá? Na verdade, na China, o que tinha? Tinha uma política de um único filho, para evitar o crescimento da população. Então, a política chinesa é uma política de apenas uma criança. Não é ainda eugenia. Certo? As famílias traziam um viés eugênico ao escolherem os meninos, né? Porque o menino vai trabalhar, o menino vai cuidar dos pais quando for velho, enquanto que a menina, ela é passada para outra família. Se ela casa, ela passa a pertencer para outra família. Tem várias coisas erradas nesse processo, mas a política em si não é eugênica, mas ela deu origem a práticas eugênicas por conta das famílias. É um bom exemplo, né? Sim. A gente tem que estar muito atento que as políticas frequentemente têm consequências inesperadas, né? Mas parece mais uma coisa de Estado, assim, da China, né? Do que de decisão dos próprios pais, né? Parece que é imposto aqui, lá não. Nasceu tu lá e os pais vão lá. Mas não tem mais um filho aí. Porque isso gera um problema muito grande, que é um excesso de homens e uma falta de mulheres. O que vai levar não apenas a um crescimento populacional alterado, estou pensando em termos de geografia e economia, né? Mas tu frequentemente cria uma situação, aumenta a chance de violência contra o feminino, porque tu tem um monte de homem que se acha no direito de ter acesso às poucas mulheres que existem. Né? E o homem é meio tosco e usa violência para isso. Faz sentido? Então, ok. Agora então, teu nome mesmo? É Bruna. Tá? Tu tem um uniforme do Hospital Geral, isso, né? Então tá, Bruna trabalha ali no HG. Bruna, tá? Tu ouve falar de um casal que não está conseguindo ter filhos. E esse casal vai fazer uso de fertilização assistida, uma das várias clínicas que a gente tem aqui na região. Tem inclusive propaganda no rádio, né?
Muitas dessas clínicas, tu vai pegar ali um monte de espermatozoide do pai, um monte de óvulo da mãe, vai misturar ali, vai formar alguns embriões e seleciona aqueles que são mais viáveis, aqueles que estão se desenvolvendo melhor. Normalmente, eles são os que têm o mesmo caráter cromossomos. Mas, Bruna, algumas dessas clínicas se oferecem hoje o pacote cor do olho. Que tu pode escolher se vai ter olho azul, olho castanho. É livre, se você escolher a cor do olho. Tá? Você tem ali 3 embriões, tá? Digamos que os pais têm uns olhos genes que possa dar qualquer combinação, tá? Um embrião, o teste diz que vai ter olho azul, outro embrião diz que vai ter olho verde, outro embrião diz que vai ter olho castanho. Os pais decidem quando plantar o vai ter olho verde. É eugenia. Você está tomando uma decisão reprodutiva baseada em informações de origem genética. Positivo ou negativo? Não tem a ver com bom ou ruim. Positivo, porque eu quero que apareça uma determinada característica. Nossa. Mas é meio complicado isso em termos éticos, né? Porque uma coisa é você querer evitar doenças. Outra coisa é você escolher algo que é estético. Então, nem sempre o que é eugenia positiva é melhor aceito. Né? Então, a seleção. Fertilização in vitro? Isso seria fertilização in vitro com testagem específica. Porque tu pode fazer fertilização in vitro sem testar as características. Seleção pré-natal de característica. Com cor do olho. Então, essa técnica que eu já descrevi, que eu acabei de descrever para vocês, às vezes é usado também em eugenia negativa, né? Tinha uma moça que tinha uma doença neurodegenerativa, né? De que, bom, ela ia perdendo o controle do corpo dela, e é uma doença que tinha 50% de chance dela passar para os filhos. Então, quando ela quis se reproduzir, ela fez uma fertilização in vitro e selecionaram um embrião que não tinha recebido o gene que causava aquela doença. Nesse caso, era a eugenia negativa. A gente aceita a ideia de vamos selecionar um embrião para não ter a característica que promove a doença. Mas selecionar um embrião por conta da cor do olho, então nem toda eugenia voluntária ela é eticamente aceitável. Ok? Então, o nome positivo e negativo vem do ter ou não ter? O positivo vem do aumentar a chance de aparecer uma característica ou diminuir a chance de aumentar uma característica. Não tem nada a ver com bom ou ruim. Vocês podem observar que existe uma lacuna aqui. Eu encontrei um exemplo real de eugenia positiva coerciva. Ele está nos exercícios que vocês têm que fazer para a semana que vem. Eu não vou contar. Vocês têm que fazer os exercícios. Ele é a resposta de um dos exercícios. Desculpa, qual daí dos exemplos? Esse aqui, eugenia positiva coerciva. Tá lá nos exercícios. Façam para descobrir qual é. Mas então, ó, quando a gente fala em eugenia, eu não posso falar só um lado aqui ou outro lado. Eu tenho que sempre fazer uma combinação. Ó, eugenia positiva voluntária. Eugenia negativa voluntária. Eugenia positiva coerciva, eugenia negativa coerciva. Não apaga esse quadro, tá? Não vou apagar. Ok? Então, deixo para vocês, nós vamos fazer um breve intervalo agora, 2 sugestões de leitura e filme. Filme, eu vou fazer chamar. Filme Gattaca. É um clássico da ficção científica, um filme de 1999. Conta a história de uma sociedade em que todo mundo é já geneticamente planejado. Nasce o rapaz que foi feito naturalmente. E ele quer ser piloto de nave espacial. Na verdade, ele quer ser navegador, mas é fácil dizer que é piloto de nave espacial. Ele quer voar em nave espacial. Mas ele tem uma série de problemas cardíacos, ele tem uma série de coisas que ele foi feito naturalmente. Será que ele vai conseguir? Não. É uma história de mistério, por incrível que pareça, tá? É um filme de ficção científica tecno-noir. É pra gente assistir? Hã? É pra gente assistir? É sugestão. Ah, tá.
E sugestão de livro? E a gente encontra em alguma plataforma esse filme? Não lembro. Tá. Não lembro. Livro, um clássico também da ficção científica, Admirável Mundo Novo. Mundo Novo. Agora, de novo, no mundo em que todo mundo é geneticamente planejado, uma das pessoas desse mundo vai visitar uma colônia de selvagens, em que as pessoas se reproduzem naturalmente. Tem no YouTube a partir de R$5 e na Amazon Prime. Na Amazon Prime. Ok? Então, sugestão de livro. Tá? Os dois são muito bons e exploram exatamente a temática de eugenia. Vamos fazer uma chamada.